Ni hao, pessoas que falam besteira sobre países asiáticos na internet e nunca se corrigem. Tudo bem com vocês? Então, né, gente? Lá no Inteligência Limitada, eu falei que o Rock fala muita besteira sobre a China. Inclusive, eu citei o lance do balão chinês. Eu vou chegar nesse ponto porque eu resolvi fazer o seguinte. Ir no Instagram dele e ver as besteiras que ele fala sobre aqui na China, na Ásia, etc. Que a gente sabe que não são verdade e ele nunca se corrigiu. E nem vai. Porque ele não vai dar o braço a torcer e dizer, olha, eu estava errado. A gente sabe como é que ele é, né? Então, nesse primeiro post, ele fala sobre uma OTAN asiática. Ele diz o seguinte: há um ano, o ditador norte-coreano, em tom histriônico, atacou o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Eles querem criar a OTAN asiática, resmungou Kim Jong-un. Resmungou. Aí a gente já vê o lado, né? É interessante que o Rock ele sempre fica nesse papinho de, olha, a gente não pode ter ideologia. Todo mundo tem ideologia. E ele tem a dele que fica bem claro. Depois de novos testes militares de seu país e provocações irracionais, o ditador realizou sua própria profecia. Ah, sim, a OTAN asiática é porque o Kim Jong-un resolveu fazer qualquer coisa, não porque os Estados Unidos quer continuar exercendo uma hegemonia global, né? Vamos lá. No início deste mês, esse mês foi o quê? 7 meses atrás, agosto de 25, o presidente dos Estados Unidos, juntamente com os líderes da Coreia do Sul e do Japão, assinaram uma série de acordos históricos. Um dos principais entendimentos é que qualquer ameaça à segurança de um país é considerada uma ameaça a todos eles. Então, os Estados Unidos têm 25 mil soldados na Coreia do Sul. Aqui na China, eles dizem que a Coreia do Sul é um país ocupado pelos Estados Unidos. No Japão, então, tem mais de 50 mil. É um absurdo. Isso aqui não é nada de novidade. Nos Estados Unidos só querem uma desculpinha. A nova aliança é um passo importante para frear a influência chinesa na região e dissuadir os delírios nucleares da Coreia do Norte. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, os Estados Unidos não é um país asiático, né? Eles não são um país asiático. Segundo, a Coreia do Norte nunca atacou ninguém com a bomba nuclear. Já os Estados Unidos atacou o Japão com 2. Então, delírios nucleares aqui, Rock, são dos Estados Unidos, né? Que botaram um submarino nuclear na Coreia do Sul. A Coreia do Norte não botou nenhuma bomba nuclear nas portas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez isso agora. Além disso, o acordo representa uma superação de ressentimentos históricos decorrentes do imperialismo japonês que controlou a Península Coreana na primeira metade do século passado. Controlar é uma palavra muito bonita para dizer, assim, para representar a escravidão que eles fizeram com a Coreia do Norte. O que eles fizeram com a Coreia, com a Península Coreana e com o norte da China, foi pior do que eles fizeram que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Biden afirmou que os países concordaram em realizar exercícios militares anuais, nada de novo, reuniões trilaterais para aprofundar a relação entre eles, também nada de novo. O presidente americano também reforçou, não apenas este ano, não apenas ano que vem, mas para sempre essa aliança vai durar. Para sempre, né? Sempre acaba, já dizia Cassaelli. Mirando as eleições presidenciais do ano que vem, Biden enfatizou que tais acordos permanecerão em vigor mesmo que o candidato republicano retorne ao posto de chefe do executivo. O Biden não pode afirmar nada disso, que se o Trump entrar e acabar com esses acordos, já era. Né? A China reagiu ao encontro dos líderes em um tom de ameaça. Olha como o Rock é ridículo. Os caras criam uma OTAN na Ásia, querem criar uma OTAN na Ásia, mas a China é que está ameaçando. Um tom de ameaça definindo a aliança como uma mini-OTAN, com potencial para destruir a segurança regional da Ásia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Yanbin, afirmou que a aliança será recebida com vigilância e oposição. E está certa a China. A China foi invadida pelos Estados Unidos há 123 anos atrás. Está certa a China. As mudanças nas relações de segurança dos países do Pacífico podem afetar a economia da região. Muito obrigado, né, Estados Unidos? A China é o maior parceiro comercial tanto do Japão quanto da Coreia do Sul e do Brasil. Né? Na Coreia do Sul, por exemplo, quase 28% das exportações do país são destinadas à China, enquanto os Estados Unidos, seu segundo maior parceiro comercial, corresponde a pouco mais da metade desse valor. A outra ameaça ao continente não traz riscos econômicos, mas ainda é um barril de pólvora. Tanto a Coreia do Sul, assim, a primeira ameaça ao continente não é a China, né? A ameaça ao continente são os Estados Unidos querendo trazer guerra para cá. Tanto a Coreia do Sul quanto o Japão estão no alcance dos mísseis da Coreia do Norte. Mas por que será, né? Por que será? Porque, né, como eu falei, tem estadunidense espalhado nesses dois países. Né? E com o crescimento da retórica apocalíptica de Pyongyang,
Ter um plano de defesa em conjunto é fundamental. Sim, a Coreia do Norte é que foi avassalada pelos Estados Unidos, Rock. Pelo amor de Deus, cara, para de ser tão lambibola dos estadunidenses, mano. Retórica apocalíptica de Pyongyang. Quem que provocou um apocalipse na Coreia do Norte não foram os norte-coreanos. Foram os Estados Unidos, que chegou o momento que os caras bombardearam tanto que não tinha mais prédio em pé e eles pararam de bombardear. Teve um general, que agora eu não me recordo o nome, que disse o seguinte: a gente largou a Coreia do Norte de volta para a Idade da Pedra. Isso que o Rock quer, né? Mesmo a um continente de distância, a guerra da Ucrânia abalou a segurança de toda a Ásia. Cara, abalou nada, né? Esse movimento de aliança dos países asiáticos mais inclinados ao Ocidente na área militar é a prova cabal de que estamos diante de uma nova ordem global. Sim, esses países já são vassalos dos Estados Unidos faz tempo, né, Rock? Pelo amor de Deus, não tem nada de novo, né, cara? Ai. Vamos ver se a gente acha aqui. A China está manipulando você. Esse aqui eu gostei também. Eu lembro quando ele postou isso aqui. Isso aqui é sobre... vamos lá, né? Vamos ver o que ele fala. Você já leu ou assistiu algum influenciador, jornalista ou acadêmico defendendo com unhas e dentes o governo chinês? Arraste para o lado e entenda como você pode estar sendo enganado pela máquina de propaganda da maior ditadura do mundo. Então, deixe aí nos comentários quem que vocês acham que está manipulando vocês com a máquina de propaganda chinesa. Vamos lá. Gostei desse comentário. Uau, estão acusando a China de fazer algo menos pior do que os Estados Unidos fez quando forçou a queda do Jango e o início do regime militar por aqui. A galera falando do Rock, cara. Assim como o Zé, eu também utilizo o recurso soft power. Nossa, cara. Se falar influência americana também, vai faltar espaço para descrever tudo. O Rock é uma piada, gente, é uma piada. Você provavelmente já se deparou com postagens de influenciadores, jornalistas e acadêmicos defendendo o governo chinês. Por que não pode defender o governo chinês, né? Esse tipo de conteúdo tem se tornado cada vez mais comum e acaba atingindo milhões de pessoas pelo absurdo dos seus argumentos. Mas se essas postagens fizerem parte de uma estratégia para enganar vocês, vamos lá. Ver como ele manipula as paradas aqui, né? Porque assim, as pessoas não podem defender o governo chinês. Eu não estou falando nem que eu faço isso, mas eu estou falando e sim, as pessoas não podem. Não pode existir alguém que olhe para o governo chinês e pense: o que vocês fazem é bom. Eu quero defender isso aqui. E aí ele coloca absurdo dos seus argumentos. Que argumentos, Rock? Ele não cita nenhum, ele só cita que os argumentos são absurdos. Deixa eu ver que argumento. 70% da última geração aqui, que eu já não sei mais qual que é geração Z, geração Y, sei lá. 70% tem casa própria. 800 milhões de pessoas tiradas da linha da pobreza extrema. E aí? É absurdo esse argumento. Essa revelação feita pelo jornal The New York Times. Muito isento, né? No centro da investigação está um milionário americano que construiu a sua fortuna na China, Neville Roy Sin-han. Não faço ideia de quem seja. Lembrando que os primeiros multimilionários dos Estados Unidos também fizeram a fortuna deles na China, vendendo ópio para o país. As famílias de Boston, lá daquela região que ficaram extremamente ricas, inclusive tem família na política até hoje, tudo ficaram multimilionários traficando droga para dentro da China. Ele é conhecido por ser um apoiador de causas da extrema esquerda. O cara usou esse termo extrema esquerda, a gente já sabe. Se bem que o Rock era do Novo, né? Tá explicado. Incluindo a defesa do Partido Comunista Chinês, a negação do genocídio uigur e o apoio à invasão russa. Então, Rock, vamos fazer o seguinte, cara. A ONU, que é onde tu afirma ter trabalhado, diz que nunca afirmou sobre o genocídio uigur. A ONU. Mais de 300 diplomatas de países árabes vieram para a China, e países muçulmanos, na verdade, vieram para a China e não falam de genocídio. Então, a negação do genocídio uigur, primeiro tem que provar que existe. Sabe, não existe prova de genocídio uigur. Eu falo, inclusive, lá no Inteligência Limitada, que pode ser sim que exista violações de direitos humanos em Xinjiang. Pode ser realmente que exista. Genocídio não tem uma prova. Não existe prova de genocídio. De um think tank nos Estados Unidos ao financiamento de sites e jornalistas no Brasil, Sin-han é o principal operador de um esquema milionário de compra de influência de máquina de propaganda chinesa. Toda a complexa operação é realizada a partir de organizações sem fins lucrativos que recebem milhões de dólares em doações. Esse dinheiro é repassado para jornais que operam dentro dos grupos de mídia criados, blá, 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 blá. Um dos jornais, segundo a investigação, é o Brasil de Fato.
A agência de notícias brasileiras publica semanalmente informações e análises sobre o país asiático, produzidas pelo Dongsheng News. Inclusive, eu conheço gente aqui do Dongsheng aqui na China, brasileiros, né? Inclusive, abraço, Marcos, que basicamente replicam a propaganda estatal chinesa. Não replica, os caras produzem conteúdo próprio. Só que o Rock, como duvido que acompanhe isso tudo, né? Que assim, o Rock ele se vende como um analista de geopolítica, mas cara, não tem como saber de tudo que acontece no tempo todo no mundo inteiro. Eu duvido que ele saiba o que a Dongsheng realmente produz. Isso aí deve ser algum assistente dele que escreveu essa baboseira. A influência chinesa alcança também os bastidores do poder. Em 2021, a Tricontinental, outra organização financiada por Xinjiang e ligada a movimentos sociais, promoveu um debate entre propagandistas chineses famosos no Brasil. Quem? Não cito um nome, né? Líderes de movimento de esquerda e ex-presidente Dilma Rousseff, que agora é presidente do Banco do BRICS, sediado em Xangai. Ele não fala ninguém, ele não cita um nome de quem são esses propagandistas. E assim, a gente sabe muito bem quem que é propagandista nesse momento aqui, né? E não sou eu. Eu queria ganhar para fazer esses vídeos e não ganho. Mais do que dinheiro, esses grupos de propaganda sobrevivem compartilhando as notícias um do outro. Basta uma rápida pesquisa no YouTube para perceber que, quando o conteúdo não é literalmente o mesmo, a linha editorial é igual, trazendo os mesmos argumentos arquitetados por Pequim. Porra, eu tô perdendo a grana nisso aí, cara, porque eu não tô nesses grupos. Eu não tô sabendo de grupo nenhum da galera se compartilhando e discutindo o assunto. Eu acho que eu tô perdendo dinheiro nessa fita aí, cara. Nas redes sociais, a estratégia é a mesma utilizada pelo grupo de extrema-direita. Milhares de contas são criadas e interagem entre si para fornecer uma certa autoridade às notícias falsas veiculadas. Que notícias falsas veiculadas? Não precisa citar, né? Apenas em 2020, o Twitter identificou 179 mil contas ligadas ao governo chinês que promoviam propaganda comunista. Nada diferente do que os outros países fazem, né? Como ele mesmo disse. Extrema-direita. País extrema-direita. Estados Unidos. Europa. Na próxima vez que você encontrar canais que mantêm uma programação 24 horas por dia, mesmo sem uma audiência expressiva, isso existe, e jornais declaradamente defendendo Pequim sem nenhum compromisso com a verdade, que verdade, Rock? A verdade do cara que fala em genocídio uigur não tem uma prova? Faz o seguinte, cara, posta aí uma prova de que existe um genocídio uigur, que tu vai ficar rico, mano. Saiba que provavelmente a milionária máquina de propaganda Xi Jinping encontrou você. Esse bicho, ele é muito Zé Ruela, cara. Ele é muito sem noção. Muito. Ele não traz uma prova de nada. Ele mesmo replica a mídia ocidental. Ele está literalmente fazendo o que ele acusa os outros de estar fazendo, porque ele diz ali que a Dongsheng replica a mídia estatal dos Estados Unidos. Ele está replicando o The Wall Street Journal. O The New York Times. Não sei. Está replicando ali um jornal dos Estados Unidos. Ai, cara, eu quero chegar no balão. Eu quero chegar no vídeo do balão. Pô, Xi Jinping, podia me dar uma internet mais rápida aqui em Yemen, né? Pô, tem dia que é complicado. Traição atômica, espião comunista, Putin preso amanhã, a Barbie proibida no Vietnã, novo Gulag, o dilema da OTAN, a próxima Taiwan. A próxima Taiwan? Que próxima Taiwan? Mano, eu fui falar com ele dessa fita aqui, ele veio com essa parada de que, nossa, no mês passado o líder chinês Xi Jinping esteve em visita ao Arquivo Nacional de Pequim, quando teceu observações sobre o antigo manuscrito da dinastia Ming. O manuscrito descreve a relação entre a China e o reino independente de Ryukyu, hoje uma cadeia de ilhas japonesas, também conhecida como Ilhas Nansei, porque o povo dessas ilhas Ryukyu, eles migraram de Fujian para lá. Vamos ver se o Rock fala disso. No dia seguinte, a capa do jornal do Partido Comunista Chinês, o Diário do Povo, suscitou dúvidas sobre a soberania da região. Porque o que está acontecendo é que, assim, esse Ryukyu, essas ilhas Ryukyu, eles querem se separar do Japão. Há anos já, há muito tempo. Porque o Japão, eles também, essa união deles foi forçada, né? Então, esses caras querem se separar. E aí a China está falando assim, o Japão está ajudando a Taiwan, o movimento separatista de Taiwan, então eu vou ajudar o movimento separatista de Ryukyu. A China nunca falou assim, a gente quer tomar essas ilhas de volta. Isso não existe, sabe? Não existe. Eu conversei com gente dentro do partido, que eu trabalho com gente dentro do partido, e falei, não existe. Eu fui lá conversar com o Rock no Instagram dele, aí ele falou, sim, com certeza os caras do partido vão te dizer a verdade, né? Não, Rock, com certeza tu que mora em São Paulo, que só tem acesso à notícia, porque o Rock não fala chinês, o Rock não lê chinês,
só tem acesso à notícia que circula em mídia internacional e deve ter algum contato ou outro, talvez aqui dentro da China, com certeza ele sabe mais do que os caras do Partido Comunista Chinês. Então eu nem vou dar muita bola para isso aqui, porque é só propaganda para meter medo anticomunista. Só propaganda anticomunista, só fantasma do comunismo. Eu quero chegar no mais legal, que é a parada do balão. A China tá com... Ah, cara, não, a gente tem esse aqui também, né? Vamos lá, esse aqui é demais, cara. A base secreta chinesa em Cuba. Em Cuba, a ilha que fica um pouco mais de 150 quilômetros dos Estados Unidos... Eu gostei da música, né? Está mais uma vez no centro da disputa de duas potências. Uma reportagem do Wall Street Journal mostrou que a agência de inteligência dos Estados Unidos descobriu um acordo secreto entre a China e Cuba. No acordo, a China pagaria para construir uma base de espionagem no país caribenho. Então, por isso que eu digo que esse cara é um ridículo. Porque já veio à tona que isso nem existe, né? Porque assim, ninguém comprou essa história de base militar. Aí depois virou uma base de espionagem e depois virou um centro de treinamento. À medida que ninguém comprava a história, eles foram mudando. Tanto que hoje ninguém fala mais disso. Assim, vocês não ouviram mais falar, né? Isso foi em fim de junho, dia 29 de junho. Ninguém fala mais, porque não existe. A China negou, Cuba negou, e os Estados Unidos falou, não, a gente está dizendo que é verdade. E é como eu falei, ninguém comprou o início dessa história de que era uma base militar, virou uma base de espionagem, virou um centro de treinamento e morreu. Morreu. Ninguém mais fala disso. Algo que ameaça frontalmente a segurança nacional dos Estados Unidos, porque a China poderia captar comunicações importantes do sudeste americano, onde estão localizadas bases militares. Como eu falo que o Rock é um ridículo, porque os Estados Unidos têm uma base em Cuba, chama Guantánamo. Então, quer dizer, para o Rock, provavelmente, é ok os Estados Unidos têm uma base militar em Cuba, mas se a China quiser fazer, não pode, né? E não só Guantánamo é uma base militar, como é uma prisão. Tem gente presa desde 2001, por causa do 11 de setembro, sem julgamento em Guantánamo, gente sendo torturada em Guantánamo. Vocês acham que o Rock fez algum videozinho aí? Se fizer, pode mandar para mim. Mas eu duvido que ele tenha feito qualquer carrossel e videozinho no Instagram falando, olha que absurdo, os Estados Unidos terem uma base em Guantánamo. Eu nem vou ver o resto disso aqui porque chega desse propagandista. Eu quero achar o balão chinês. Mas eu acho que o balão chinês é só lá para fevereiro, né? A África, como conhecemos, vai acabar. Quem conhece a África? Já foi na África, por acaso? O aperto de mão que abriu o mundo, olha o Mao Zedong. Eu sou o único careca, mano, eu sou o único careca por escolha. Ninguém mais no mundo raspa o cabelo para ficar careca, só ele. Vamos ver aqui. Vamos chegar lá. A onda do autoritarismo descoberta. Ah, mano, isso aqui é outra fita também, né? Então, veio essa história aí, lá em abril, de que delegacia chinesa secreta em Nova York. A ditadura chinesa não respeita nem limites geográficos, ela persegue seus cidadãos do 4 cantos do mundo, inclusive nos Estados Unidos. O FBI tem delegacias em mais de 160 países, Rock. O DEA, que é o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, tem delegacias em mais de 60 países. Ditadura por ditadura, os Estados Unidos têm polícia deles, polícia federal, em mais de 160. Vocês acham que o Rock vai falar, olha só que absurdo o FBI? Não vai, né? Por que ele não vai? Quando vocês veem um propagandista que ataca a China demais e não fala as mesmas coisas dos Estados Unidos, você já sabe o que é, né? Qual o limite da ditadura chinesa? Olha, o dia que eles colocar mais de 160 delegacias espalhadas pelo mundo, aí a gente pode conversar, né? Na última segunda-feira, 2 pessoas foram presas em uma delegacia de polícia, entre aspas, né? É bom que ele coloque entre aspas, em Chinatown, em Manhattan. Os promotores descreveram como um esquema de repressão transnacional comandado por Pequim. A procuradoria ainda afirmou que os homens realizavam operações policiais sem qualquer autorização. Cadê as provas? A delegacia, que prestava serviços básicos, como ajudar chineses que vinham dos Estados Unidos, entretanto, suas reais funções eram secretas. Tão secretas, né, que só os Estados Unidos sabem. A base avançada de Pequim atuava para monitorar ativistas contra a ditadura chinesa, assediar os opositores, em casos mais extremos, organizar a captura e repatriação dos dissidentes do regime. Mostra para nós alguém. Vamos ver se ele vai mostrar uma pessoa que aconteceu isso aí. Ou se é só ele falando, né? A investigação do tentáculo ditatorial na Chinatown de Manhattan pode ser só o começo. Isso foi em abril, tá?
A Procuradoria Americana já divulgou acusações contra 34 policiais chineses por supostamente perseguirem chineses em Nova York. Supostamente. Em abril. 160 delegacias do FBI pelo mundo, Rock. Essa não é a primeira vez que o esquema de repressão internacional levanta preocupações de órgãos. Claro, porque os caras estão acostumados a fazer isso, né? Em novembro, o diretor da FBI admitiu a existência de um padrão do governo chinês em assediar, perseguir, vigiar e chantagear dissidentes do regime. O FBI, né? É muito isento, né? Estou falando que o Rock passa muito pano. A tirania sem fronteiras de Xi Jinping é um problema para todos os países, inclusive o Brasil. Foi revelada a existência de 3 delegacias clandestinas no Brasil, 2 dessas já localizadas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Os mais de 40 milhões de chineses que vivem fora do país ainda estão sob a vigilância do regime de Xi Jinping. Mais do que nunca, a resposta do Ocidente precisa ser firme, deixando claro que até mesmo a maior ditadura do mundo não pode fazer o que quiser. De novo, Estados Unidos, 160 delegacia do FBI espalhado pelo mundo. Tá? E o Rock, ele acha que ele é ocidental. O Ocidente precisa ser firme. Mano, tu não é ocidental, cara. Tu não é ocidental. Provavelmente quando tu morava lá em Miami, quando tu foi fazer a tua faculdade lá em Miami, tu não era tratado como ocidental. Tu era tratado como latino, como todos os brasileiros que vão se mudar para os Estados Unidos. É isso aí. Não compartilhe, não comente, não salve. Eu quero chegar... Nossa, cara, esses caras, pelas tensões do Oriente Médio, 2 gênios. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. A África, ué, vai acabar de novo a África? Clube dos bilionários chineses desaparecidos. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí, eu nem vou tocar nesse assunto de novo, porque, olha só, dessa imagem aí, o Jack Ma tá no Japão, né, não está desaparecido, e os outros 2 caras foram presos por corrupção. Eles não estão desaparecidos, os caras estão presos. Campo de concentração chinês. Mano, isso aí eu já tenho, sei lá, 10 vídeos sobre os uigures e o Rock não tem uma prova de nada, né? Eu quero chegar no balão chinês. Nossa, mano, a crise dos OVNIs assusta o mundo. Tá todo mundo muito assustado, Rock. Aí mete a foto do Xi Jinping. O que é genocídio? Olha, pronto, chegamos lá. Chegamos onde eu queria. Chegamos onde eu falei no Inteligência Limitada. Você acompanhou a saga do balão espião no fim de semana? Vamos lá, a saga do balão espião. No fim de semana, um balão espião chinês foi abatido no espaço aéreo americano depois de dias de uma crise diplomática entre ambos os países. O governo chinês afirma que o balão se perdeu da sua trajetória e era apenas de uso civil e com fins meteorológicos, mas o governo americano afirmou que ele tinha fins de espionagem. Essa suspeita foi agravada pelo local em que o balão se encontrava, no estado de Montana, sede de uma das bases de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. Oh, meu Deus. O incidente levou ao cancelamento da visita do Antony Blinken à China, que era uma tentativa de diminuir a tensão crescente entre ambos os países. A tensão só vem dos Estados Unidos, né? Mas o que realmente a China queria com a incursão desse instrumento? Não temos uma conclusão e ainda os especialistas no assunto divergem. Então, esse é o nível do ridículo. Não existe uma conclusão, especialistas divergem, mas ele chama de balão espião chinês. Por quê? Deixem nos comentários. Por um lado, muitos afirmam que realmente pode se tratar de um erro chinês, já que esses dispositivos são difíceis de manobrar. Além disso, os chineses poderiam obter esses dados com outros métodos de espionagem, como satélites, por exemplo, né, Rock? Então, os Estados Unidos estavam monitorando que esse balão se perdeu aqui no sul da China, em Hainan, na ilha de Hainan. E se perdeu e foi embora. Os Estados Unidos já sabiam disso. Eles criaram toda essa narrativa de balão espião porque precisam de um motivo para falar mal da China. Eles têm que dar assunto para o Rock postar no Instagram dele. De outro lado, alguns afirmam que o balão tem sido, sim, uma utilidade diferente. Ele navega com velocidade mais lenta e pode captar detalhes que passam despercebidos pelos satélites. A China literalmente testando 6G, mas eles vão precisar de balão para espionar os Estados Unidos. Uma terceira hipótese é que ele tenha sido apenas uma provocação chinesa. Não, isso é, pelo amor de Deus, né, cara? Qualquer que tenha sido a intenção, o resultado foi um agravamento maior de uma crise perigosa. Então, não compartilhe, não salve e não comente. Assim, 3 semanas atrás o Pentágono, porque eles derrubaram o avião, derrubaram o balão, gastaram não sei quantos milhões para derrubar esse balão. E derrubaram outro balão no Canadá também, né? O que mostra que o Canadá é só um capacho dos Estados Unidos. Foram lá, pegaram o balão,
checaram tudo, o balão parou de gravar qualquer coisa a partir do momento que ele começou a sobrevoar os Estados Unidos. O balão não era um balão espião, nunca foi. E aí vocês acham que o Rock vai se corrigir? Vocês acham que o Rock vai se retratar e falar, então, gente, lembra esse post aqui que eu tinha feito sobre o balão chinês? Não era um balão espião, era só um balão mesmo. Ele não vai fazer, por quê? Ele acusa os outros de serem propagandistas, mas o que ele faz é literalmente propaganda. Se ele é pago, não sei. Mas o que ele faz é propaganda. É uma propaganda anti-China. Ele acusa os outros de fazer justamente o que ele faz. Mas é isso aí, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da treta aí. Eu já tentei conversar com o Rock, ele fica lá com aquele banner gigante no canal dele, venha debater com o professor Rock. Aí eu fui tentar trocar ideia com ele, me chamou de moleque, falou um monte de coisa pra mim lá nas minhas mensagens do Instagram. Eu tentei conversar com ele várias vezes, ele sempre fica muito, muito desconcertado. E muito descontrolado, muito. Então é isso aí, né, gente? O cara que não aceita conversar com um cara que trabalha numa fábrica, que sou eu, né? O grande analista de geopolítica não aceita. E é isso aí, mais um videozinho mostrando o nível das besteiras que ele propaga, né? Eu ainda vou fazer um react dele sobre as besteiras que ele fala da Palestina e Israel.